Fala pessoal, aqui é a Lore Vanelli e o tema do vídeo do hoje... E o tema do vídeo de hoje é intensidade de estudos versus frequência de estudos. Eu não sei se vocês já sabem, se vocês já viram os meus vídeos anteriores, mas eu falo que eu estudei por 15 anos, estudei inglês sem conseguir aprender inglês. E em apenas um único ano eu já estava fluente em francês. Então, que diferença ocorreu entre os meus estudos de francês e os meus estudos de inglês? E o que frequência tem a ver com intensidade nesse caso? É o seguinte, eu quando estudei inglês, eu estudava com muita intensidade, né? Eu estudava 2 horas, eu ia na aula particular, ou eu estava 2 horas com o professor, ficava compenetrada ali estudando, só que eu estudava com uma intensidade razoável, 2 horas, 3 horas por dia, só que numa segunda, numa quarta, numa sexta-feira, né? Uma vez por semana. Quando eu estudava 2 horas, 3 horas, mas eu não estudava todos os dias. E isso foi justamente a diferença entre os meus estudos de inglês, que eu não consegui ter efetividade, não consegui aprender, e os meus estudos de francês, que eu realmente consegui aprender em apenas um ano. O que eu fiz em relação ao francês que, na verdade, funcionou? Eu, quando estudei francês, comecei a estudar francês, eu comecei a estudar de forma frequente. Eu estudava todos os dias. Mesmo que eu só conseguisse estudar meia hora, 10 minutos, eu estudava todo santo dia, de segunda a segunda, nem que fosse 10 minutos. Isso fez com que eu não me esquecesse as coisas que eu estava aprendendo. Isso fez com que eu tivesse contato com o francês todos os dias. E o meu cérebro não se esquecesse de nada que eu estava aprendendo. Fazia com que o meu cérebro estivesse o tempo todo o quê? Pensando, ouvindo. Eu estava sempre imersa, em algum momento do meu dia, imersa na França, imersa no francês, imersa na cultura francesa. E isso fez com que o meu cérebro não esquecesse as coisas que eu estava aprendendo. Então, o que isso tem a ver, né? A intensidade com a frequência. Muitas das vezes a gente pensa em estudar uma vez por semana, um sábado durante o dia todo, ou a manhã toda, ou pegar os exercícios antes da aula e estudar durante algumas horas e tal. Só que isso faz com que o seu cérebro não absorva de forma a longo prazo. Porque você vai saber o inglês, o português, a língua que você estiver estudando, de uma forma momentânea, só para aquela prova, só para aquele teste, só para aquela aula. Mas depois, quando você for falar com alguém, você for tentar se comunicar, você simplesmente não vai se lembrar das palavras. Você simplesmente não vai conseguir usar aquela língua, aquelas regras, aquilo ali que você estudou, né? Então, mais do que a intensidade dos estudos, o mais importante é a frequência dos estudos. Mais vale você estudar todos os dias 10 minutos do que você estudar um dia inteiro por 12 horas seguidas, por 24 horas seguidas e depois só estudar um mês daquela língua. O seu cérebro não vai mais absorver a quantidade de coisas que ele poderia absorver, a quantidade de informações novas, de vocabulário, de expressões, de estruturas daquela língua, se você deixar de ter o contato, não mantiver o seu cérebro ali com a língua fresquinha, aprendendo a cada dia, a todo dia. Então, gente, a dica de hoje é a seguinte: estude todos os dias. Faça da sua vida, se você está estudando português, faça da sua vida tudo que você puder em português.
esteja imerso no português. Isso vai fazer com que você tenha sempre o contato com a língua. O seu contato com a língua vai ser frequente. Não adianta intensidade sem frequência. É claro que quanto mais você puder estudar, melhor. Só que não adianta você estudar muito de forma espaçada. Você tem que estudar sempre, de segunda a segunda. Se o seu objetivo é aprender português, estude todos os dias português. Não tem mistério, não tem segredo, é assim para todo mundo. Foi assim para mim quando aprendi inglês, francês, tá sendo assim para mim agora que eu estou aprendendo inglês. Vai ser assim para você agora que você está aprendendo português, e foi assim comigo quando eu aprendi português, quando eu era bebê. Eu ouvi os meus pais falando, né? Você vai estudar, ouvir, ler todos os dias português, você vai aprender português. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, dá um like aqui pra mim, curte, compartilha com os amigos que também querem aprender português, vai lá no meu canal do YouTube, Lori Vanelli, vai lá na minha página do Facebook, curte, compartilha com todo mundo. E é isso aí, galera. A gente se vê na próxima semana.